Todo mundo sabe como elas começam, mas ninguém sabe como terminam. Estamos falando de obras. E não importa se é uma pequena reforma ou uma grande construção. A sujeira fecha a calçada e invade até o asfalto. Na reportagem especial de hoje, registramos uma sucessão de absurdos urbanos. Alguns você tem que ver para acreditar. De casa à escola, onde o filho mais velho da Fabiana estuda, são 15 minutos de caminhada. Tem que levar de manhã e buscar de tarde. Então é um caminho que eu tenho que fazer assim todo dia. E todo dia, o caminho tem os mesmos obstáculos. Desviar o carrinho nem é o pior. Difícil é escapar dos buracos de mais uma obra. Já é o segundo carrinho, porque o primeiro não aguentou. Ele quebrou as rodas, eu estava numa situação de indo levar ele na escola, com o Salomão dentro do carrinho e de repente as rodas saindo correndo, cada uma para um lado. E não foi o único susto. Na hora que passa, ele vai balançando, pula de um buraco, pula do outro. Essa alça aqui soltou, né? E essa parte aqui foi para frente. O Salomão, logicamente, estava dentro, ele quase foi de boca no chão. Preocupação de mãe, indignação de cidadã. É uma humilhação. A gente paga imposto, tudo, impostos para tudo, um poste no meio da calçada. Ó. Ou eu vou para dentro da obra, do canteiro da obra, ou eu passo no meio da rua, competindo com os ônibus. Eles acham que são o dono da rua. Uma obra, né, ela traz uma série de transtornos, né, e esses transtornos invadem o espaço público. E o urbanista não precisa ir longe para confirmar o quanto invadem. Caçamba é um tipo de ocupação na cidade ostensivo, agressivo, extremamente violento, né, e não há como admitir, né, coisas como esse no espaço da cidade. Mas elas estão espalhadas por toda parte, disputam espaço com os carros. Pior ainda é quando as obras tomam conta das calçadas. Nesta, na zona sul de São Paulo, tem areia, cascalho, tijolos. Só não tem espaço para quem passa a pé. Sobra a rua. Uma falta de respeito, né? Porque a gente acaba perdendo a calçada e eu acho que é até um pouco perigoso. Esse dia mesmo quase que eu ia sendo atropelada aqui também, caso o carro passou, cada desses que ele interditaram, né? Então o carro quase passa por cima de mim. O sindicato das construtoras diz que é obrigatório respeitar o pedestre. Nesses casos, por exemplo, você pode ocupar parte da calçada, ou às vezes até no limite a calçada integral, mas você tem que criar uma passagem totalmente protegida, para que não caia nada em cima do pedestre, totalmente protegida, que viabilize o pedestre passar por frente da obra sem estar exposto ao risco de ser atropelado por um carro, por exemplo. Essa é uma obrigação da consultora. Obrigação que aqui não foi cumprida. Os cones fazem uma passagem improvisada. E não é só quem passa perto de uma obra que enfrenta transtornos. Para quem mora do lado, pode ser ainda pior. Quando eu abri a sacada, eu vi a sujeira de cimento no chão, aquela coisa na minha janela e tudo. Aí eu falei, se veio aqui na minha sacada, veio no carro também. Aí foi quando eu pus o rosto pra frente. No que eu coloquei assim pra frente, eu não acreditei, né? Desse jeito. O cimento que cobriu o carro veio da obra vizinha. A Arleide quer processar a construtora. Olha aí. Ó, dá uma olhada. Ai, tá caindo, tá sentindo? Ó, aqui, ó. Caindo na cabeça, olha lá. Dá pra fazer, parece chuva, tá sentindo? É uma dor de cabeça sem folga. Já começaram a trabalhar esse domingo. 6h30 da manhã, eles começam a martelar. Você não tem noção. Problemas em grandes obras e também em pequenas. É das menores que saem mais de 70% dos entulhos na cidade de São Paulo. E parte desta sobra acaba jogada em qualquer lugar, como esta rua. Começa com tijolos, pedras, concreto. E logo um desses donos da rua se sente à vontade para despejar lixo ou qualquer coisa que não sirva mais.
Os maus exemplos são comuns em muitas cidades brasileiras, mas na maior metrópole do país, o que se vê pelas ruas pode surpreender até quem já não se espanta tanto com a desorganização no espaço urbano. Dá para entender que um poste esteja no meio do caminho do trânsito? Mais incrível é o que encontramos aqui. A calçada termina de repente no portão de um sobrado. A construção está mais de 1 metro para dentro da rua. O poste tem uma história. Ele estava aqui quando a praça passou por uma reforma. A rua ficou mais larga. E meses depois, a companhia de energia ainda não fez a remoção. O resultado é esse aí. Você teve que encarar uma calçada ali, né? É, eu tive que subir na calçada e se tivesse um funcionário do trânsito, ele imediatamente estaria me multando. Enquanto ele não multa o caminhão, não multa o poste. Agora a história da casa. Ela é um pouco mais antiga. Quem vem de carro encontra a parede pela frente. Quem vem caminhando se surpreende com o fim da calçada e acaba na rua, entre a parede e o trânsito. Semana passada mesmo, quando eu vim com o menininho que eu pego da escola, o ônibus passou com tudo, tirou fininha, não quis nem saber. É uma invasão na rua, né, praticamente. O dono da casa, o seu Antônio, diz que não invadiu, não. Porque quando foi feita a casa, não tinha estrada aqui. Aqui não tinha asfalto. Era só uma ruazinha aqui. Era uma ruazinha. E ele tem razão. A prefeitura confirma que a documentação da casa está em ordem. O que ninguém explica é por que a rua invadiu o terreno do seu Antônio e ficou por isso mesmo. Estou dentro de casa. Mas está na rua. É, a casa está na rua. Agora eu estou em casa. Desorganização urbana, falta de respeito à lei, falhas de quem deve fiscalizar, desrespeito ao cidadão. A mudança depende do poder público, mas também de cada morador, de cada cidade. O espaço público não pode ter dono. Ninguém, em sã consciência, né, pode usar o espaço da cidade para proveito próprio. Isso é muito claro. É a lei de Gerson que corre solto ainda. Quer dizer, isso é uma coisa que precisa ser efetivamente banido. Aí, tá sentindo? Ó, aqui, ó. Uma falta de respeito, né? Porque a gente acaba perdendo a calçada e eu acho... E logo um desses donos da rua... Eles acham que são dono da rua. Amanhã, o beco sem saída. Como se proteger de quem toma conta da rua sem pedir licença? Como e por que de uma hora para outra? Ruas são fechadas. O drama de um bairro invadido pela prostituição. E a aventura de Letícia. Ela aceitou o desafio de cruzar as calçadas na noite paulistana.